Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou as melhores dicas aí pra sua preparação pra prova do Enem. E nesse vídeo aqui eu vou falar qual foi a minha estratégia de prova pro primeiro dia do Enem de 2023 pra eu alcançar 83 acertos das 90 questões na prova. Mais de 90% de acertos com 960 pontos na redação. E tudo isso sem estudar em nenhum momento pro primeiro dia do Enem nesse ano. Então, no ano de 2023, né, eu tava no quinto período de medicina, tava entrando ali no ciclo clínico, então eu não estudei pro Enem em nenhum momento, fiquei estudando mais as matérias de medicina realmente. Como que eu consegui esse resultado? Pelo meu conhecimento prévio, pelo meu estudo prévio para a prova de humanas do Enem, que eu fiz ali no Enem de 2020, que foi quando eu consegui a minha aprovação em medicina na UFRJ, e pelo meu conhecimento e domínio dos padrões de questão da prova. A gente sabe que os raciocínios de questão ali no primeiro dia do Enem são bastante repetitivos. E se você domina a lógica de cobrança ali do primeiro dia do Enem, de linguagens e de humanas, você já consegue um alto desempenho nessa prova sem ter que saber ali necessariamente os conteúdos. Então, dominando esses padrões de questão, esses modelos de questão da prova, foi um grande diferencial realmente para eu chegar nesse resultado de 83 de 90 acertos no primeiro dia. Mas com toda certeza a estratégia de prova também foi fundamental para eu conseguir esse resultado, já que eu consegui fazer a prova ali descansado, sem ficar com muita pressão e no tempo correto. E eu vou falar exatamente qual foi essa estratégia de prova para vocês no vídeo de hoje. Só lembrando para vocês que a parte dos modelos de questão eu ensino dentro do protocolo, então já tem várias aulas dos modelos de questão de linguagem do Enem, que foi o que me ajudou a alcançar mais de 40 acertos em linguagem no Enem 2 vezes. Então, caso vocês tenham interesse em ter acesso a esses modelos de questão dentro da plataforma do protocolo, eu tenho várias aulas, listas de exercício para vocês treinarem esses modelos de questão e chegarem acertando o máximo possível lá na hora da prova. Então, com certeza é algo que pode ajudar bastante vocês. Mas falando sobre a estratégia de prova propriamente. Galera, assim que começava a prova, assim que dava o sinal para começar, que o fiscal mandava você começar a prova e tal, primeira coisa que eu fazia era ir para a redação. Por quê? Porque a redação é onde mais entrega ponto no primeiro dia do Enem. Então, é ali a disciplina que você consegue chegar em 1000 pontos. É a disciplina que você consegue chegar mais próximo dos 1000 pontos ali facilmente. Então, assim, é a disciplina que você tem que priorizar no primeiro dia. Enquanto linguagem, você só consegue chegar em 810, 820 pontos, que é a nota máxima. Humanas, a mesma coisa, 820 pontos geralmente, que é a nota máxima. Em redação, você consegue facilmente ali mais de 900 pontos. Então, acaba que eleva muito a sua média um bom desempenho em redação. E acaba sendo algo fundamental se você quer um curso concorrido, como medicina, como direito, como engenharia, porque eleva muito a sua média na prova. E a maioria dos candidatos acabam tendo notas altas na redação. Então, se você busca ali 960, 980 pontos, cara, você já consegue dar um up muito grande na sua nota. Então, primeira coisa, priorizar a redação, que é onde mais entrega pontos na prova. Então, já li ali os textos motivadores, né, os textos base que tem para redação e lia o tema. Depois que eu lesse o tema da redação, eu escrevia qual que era o problema que o Enem queria tratar. Lembrando, os temas do Enem sempre se referem a algum problema nacional e ele vai querer que você argumente sobre isso. Então, indique quais são as causas desse problema, indicar as consequências, enfim. Então, eu sempre tentava identificar qual que era o problema. No caso do ano passado, era desafios para enfrentamento da invisibilidade no trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E qual que é o problema que está contido aí? A invisibilidade no trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, um tema ali explícito, né? Alguns temas você precisa problematizar. Então, ele não tá tão na cara quanto esse. Então, é importante você ler os textos motivadores, você entender realmente qual que é o problema que deve ser abordado no seu texto da redação, para você não correr o risco de tangenciar o tema e acabar perdendo muitos pontos. Então, leia com muita atenção essa parte da frase tema e dos textos motivadores. Então, eu escrevia qual que era o problema principal, eu escrevia realmente problema, invisibilidade no trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E depois eu escrevia, né, sinônimos relacionados a essa frase tema. Então, por exemplo, invisibilidade, eu podia colocar apagamento, silenciamento, desvalorização, sinônimos semânticos relacionados à frase tema. Então, eu puxava algumas setinhas ali para cada palavra para que eu pudesse realmente ter aí esse repertório de palavras para usar no meu texto quando eu fosse escrever, não ficar fazendo muitas repetições desnecessárias. Então, isso é algo que eu recomendo para vocês. Façam ali setinhas referentes à frase tema para sinônimos possíveis de cada palavra, porque você vai ter que acabar usando várias vezes
as palavras da frase tema ao longo do seu texto. Então é sempre bom você já ter pensado ali em sinônimos possíveis para você não ter que ficar pensando ali na hora ou correr o risco de ficar repetindo várias vezes a mesma palavra, né? E acabar perdendo o ponto em coesão. Então, isso é algo importante também que eu fazia. Logo depois, eu fazia o rascunho da redação. Eu tenho meu modelo de redação próprio, então eu uso sempre os mesmos argumentos, a mesma estrutura, né? Já faço isso nos últimos 3 anos do Enem, uso sempre o mesmo modelo, consegui 960 nos últimos 3 anos de prova e, assim, é um modelo que funciona muito bem porque são argumentos, são causas ali que funcionam para qualquer tema. Então eu sempre culpo a sociedade, sempre culpo o Estado e funciona muito bem. Sempre uso o mesmo repertório sociocultural também, assim, nunca perdi ponto. 960 nos últimos 3 anos, utilizando essa estrutura, essa argumentação e ali faço as adaptações pontuais que são necessárias. Então, escreva ali no rascunho a introdução e os 2 desenvolvimentos e depois de eu escrever no rascunho, eu releio aquilo ali, vejo se está tudo certo, vejo o que pode ser substituído e depois já passo para a folha final. E a conclusão, a proposta de intervenção, eu já escrevo ali direto na folha final mesmo, eu não escrevo ela antes no rascunho, porque eu acho ela bem maceteada, é bem tranquilo de fazer e eu não tenho muitos problemas em relação a isso. Então eu faço a introdução e os 2 desenvolvimentos no rascunho e depois já passo ali para a folha final e a parte da conclusão eu já faço propriamente na folha final. Se você não se sente seguro, eu recomendo que você faça antes ali no rascunho para ficar tranquilo. A redação eu consigo terminar geralmente em menos de 1 hora, justamente por eu ter essa estrutura pronta, esse modelo de redação coringa que faz com que eu já tenha noção ali plena do que eu vou falar independentemente do tema, porque eu sei que a argumentação que eu vou usar vai funcionar para o tema, para os temas Enem de forma geral e eu não tenho dificuldade com isso, então acaba levando menos de 1 hora. O que eu preciso é só adaptar algumas coisas pontuais para que realmente fique bem encaixado ali no tema que está falando, sabe? Então, redação termina em menos de 1 hora, faço um rascunho rápido ali com o que eu vou falar, dou uma lida, corrijo algumas coisas e já passo direto ali para a folha final e termina ali em menos de 1 hora. Logo depois eu vou para a prova de humanas. Aí você vai falar, Marcos, por que você não vai para a linguagem? Linguagem veio primeiro que humanas no Enem. Cara, porque humanas no Enem é muito menos cansativo do que linguagem. Então eu prefiro ir primeiro para a prova que é menos cansativa, para que eu não fique muito cansado. Então, por exemplo, se eu fizesse linguagem primeiro, né, são vários textos, são textos maiores e tal, você tem que pensar mais. Quando você fosse para humanas, corria muito risco de você errar mais questões por bobeira, justamente por você já estar bem mais cansado ali da prova de linguagem. E outra coisa, geralmente a prova de humanas tem um TRI maior, então você consegue ali mais pontos com uma mesma quantidade de acertos em relação à linguagem. Então valorizava mais humanas também, justamente porque ela tinha um potencial maior de elevar a minha média na prova. Então ia para humanas e, cara, não tinha muito segredo, eu fazia mais ou menos na ordem ali das questões. E um ponto muito importante, galera, as questões que eu tinha certeza que eu não ia mudar o gabarito e tal, eu já marcava no cartão resposta, então não deixava para marcar no final não, eu marcava ali durante a prova. Por que eu fazia isso? Porque eu vi que se eu deixasse para marcar o cartão resposta no final, ao longo dos simulados que eu fui fazendo quando eu estava me preparando para o Enem, eu me sentia muito ansioso no final da prova e eu acabava errando muita questão por bobeira, então eu achava que não ia dar tempo de marcar no cartão resposta e tal, então eu preferi ir marcando o cartão resposta enquanto eu já estava fazendo a prova. Então as questões que eu tinha certeza de humanas, eu já passava direto para o cartão respostas. Então assim, não estou falando para você marcar todas as questões ali de humanas direto no cartão respostas. Aquelas que você tiver dúvida, você deixa para o final da prova, para você realmente poder dar uma revisada, se sobrar tempo e tal, e não correr o risco ali de acabar marcando errado no cartão resposta porque você está muito adiantado, porque você está com muita pressa. Não, só as questões que você tem certeza que você sabe que não vai mudar, você já coloca ali no cartão resposta. Então, questões que eu ficava em dúvida, deixava para o final da prova, para o final da prova como um todo, não para o final da prova de humanas. Então, quando eu terminasse humanas e linguagens, eu voltava nessas questões que eu tinha ficado mais em dúvida, que eu tinha achado mais difícil, que eu não sabia resolver, justamente para eu poder dar uma atenção maior nelas. E é muito importante isso, né? Porque quando você deixa a questão para você fazer depois, né? Então você lê, não consegue resolver,
você deixa a questão para fazer depois, muitas vezes o seu cérebro, o seu subconsciente, ele fica raciocinando em cima daquela questão. Então, quando você vai ler ela novamente, a resposta surge na sua cabeça, justamente porque o seu cérebro subconsciente está trabalhando em cima daquela questão. Então, Humanas não tinha muito segredo, fazia na ordem mesmo, e assim, consegui resultados muito bons em Humanos fazendo dessa forma. E antes de eu falar a minha estratégia para linguagens, para eu conseguir 41 das 45 questões no Enem de 2023, preciso avisar vocês sobre a plataforma da Repertório Enem. Eles estão com o projeto da Maratona Enem, em que eles têm videoaulas intensivas de preparação para o Enem, dos principais temas que caem na prova, os temas mais incidentes, os temas que mais elevam a sua nota. Eles contrataram ali os melhores professores muito especializados na prova do Enem, como o professor Kennedy Ramos, como o monstrão da Química. Então contrataram vários professores ali excelentes para dar aulas intensivas, aulas rápidas e focadas no que você precisa saber ali para a prova do Enem. Para além disso, tem mapa mental, tem resumo teórico, tem flashcard ali para essas matérias e um cronograma específico aí para essa reta final do Enem para você revisar os principais conteúdos. Ali com listas hacker também, listas de questões para você treinar aí para a prova nessa reta final, listas específicas para o Enem, as questões coringas realmente ali da prova. Então, muito bacana essa maratona Enem que a Repertório está fazendo. Eles também têm um banco de questões totalmente gratuito, que é só você ter o cadastro na plataforma para você conseguir usar. Então, facilita muito você que está buscando questão para fazer aí nessa reta final. Só tendo cadastro na Repertório você consegue usar esse banco de questões. E, além disso, né, tem correção de redação para quem assina a plataforma. Então, você tem, se não me engano, 2 ou 4 redações por mês ali dentro da plataforma, assinando ela. Ali no plano trimestral são 4, no plano mensal são 2 redações por mês, e aí você pode ainda treinar aí essa questão da redação. Eles têm várias fórmulas prontas, várias aulas de redação para te ajudar, e a correção é por áudio, então acaba que facilita demais para você entender que você precisa melhorar na redação. Então, para quem se interessar na plataforma do Repertório, para fazer essa maratona Enem, para você revisar os principais assuntos e elevar bastante a sua média na reta final, o link deles vai estar aqui na descrição. Lembrando que o banco de questões é totalmente gratuito, é só você ter o cadastro na plataforma, tá certo? Então, link da Repertório Enem aqui na descrição para quem se interessar. Agora vamos para linguagens. Qual foi a estratégia de prova que fez com que eu chegasse nos 41 acertos? Galera, eu gostava de começar por português, então eu não começava pela questão 1. Da questão 1 a 5 é língua estrangeira. No meu caso, eu escolhia inglês. Só que eu não sou aquela pessoa que é fluente em inglês, que entende os textos com muita facilidade e tal. Então eu preferia deixar para resolver no final da prova. Eu já estava vendo tudo ali de humanas em português, já tinha feito a redação em português. Então, assim, eu ir para inglês para depois voltar para português de novo e tal, acabava que me deixava mais confuso ali quando eu fosse para português de novo. Então eu preferia ir para português direto e no final eu ia para inglês propriamente para forçar mais ali o conhecimento de língua estrangeira que eu tinha. Então começava ali pela questão 6 da prova de linguagem, pela parte de português, né? Um ponto muito importante, né, que eu usava, se tivesse escasso tempo, se eu tivesse meio que com pressa e tal, eu fazia primeiro as questões ali que tinham imagem, as questões com textos mais curtos, as questões que não fossem poemas, que exigem uma interpretação mais rebuscada. Então eu priorizava essas questões, que geralmente são questões mais fáceis e que cansam menos. Então se eu tivesse muito cansado e tal, eu resolvia primeiro essas questões mais tranquilas para depois ir ali para as questões mais difíceis, né? Então essa é uma estratégia que eu recomendo, principalmente para você não ficar muito cansado durante a prova. Mas no Enem de 2023, especificamente, eu decidi fazer ali na ordem. Aquelas questões que eu via que o texto era muito grande, ou que eram poemas muito complexos de entender, questões difíceis, alternativas confusas, eu deixava para o final da prova propriamente, então pulava, não ficava quebrando cabeça com essas questões, não ficava muito tempo nelas, tentava resolver ali aquelas questões que eram mais rapidinhas, mais tranquilas para resolver e tal, e não ficava quebrando muita cabeça nessas questões mais extensas. Mas eu li ali direto todas as questões, né? Fiz ali na ordem durante o Enem de 2023, que eu tive esse resultado, 41 das 45 questões. Mas assim, se eu visse que a questão era muito complexa ou que eu tinha ficado muito em dúvida, eu deixava mais pro final ela para resolver. E a mesma coisa que humanas, eu marcava as questões que eu já tinha certeza no cartão resposta, né? Eu sabia que não ia dar para revisar as 90 questões no final da prova, sabe? Então assim, as que eu tinha certeza que eu não ia mudar o gabarito, eu já marcava no cartão resposta e não tinha problema. Agora, aquelas questões que eu tinha ficado em dúvida, eu deixava para o final da prova. Então eu terminava ali a parte de português, ia para a parte de inglês, resolvia tranquilo. No Enem de 2023, 2022 e 2021, eu gabaritei a parte de inglês no Enem não
não é difícil, é uma disciplina ali tranquila de você resolver, sabe? Também tem muitos padrões comuns em inglês no Enem, sabe? Então, resolvi em inglês e depois que eu terminei de resolver em inglês, eu ia ali para as questões que eu tinha ficado em dúvida de humanas que eu não tinha conseguido resolver. Então, tentava resolver essas questões que eu tinha tido mais dificuldade de humanas, que eu não tinha conseguido resolver numa primeira tentativa. Resolvi essas questões, né? Naquele momento era um momento de ultimato ali para a questão, então eu tentava resolver ela, realmente encontrar a resposta, mesmo que eu não tivesse certeza absoluta da resposta, porque muitas vezes as questões são mais confusas, né? Mas eu tentava encontrar aquela que era mais certa, e caso eu não encontrasse a resposta certa de jeito nenhum, eu tentava ver a primeira resposta ali que eu tinha pensado que era correta. Então muitas vezes o nosso cérebro acaba nos confundindo, principalmente essas questões que levam muito em consideração a interpretação em humanas e linguagem, e a gente acaba pensando em outras possibilidades, extrapolando a questão. Então se você está muito em dúvida, pensa ali na primeira alternativa que você achou certa, que ela pode muito provavelmente ser a correta, e você está pensando que as outras são as corretas só porque o seu próprio cérebro está te enganando. Mas isso só em questões que você realmente está muito em dúvida e você não tem certeza ali da resposta. Então isso foi algo que realmente me ajudou também para aquelas questões que eu estava mais em dúvida. Então marcava ali as questões que eu estava em dúvida de humanos, depois eu ia para linguagens, para as questões de português, as questões que eu tinha ficado em dúvida, marcava também e dava uma lida ali na redação, dava uma lida rápida na redação, via se tinha alguma coisa, algum erro de português, algum erro de pontuação. Não tem problema você rasurar ali na redação do Enem. Recomendo que você faça com uma letra pequena, então às vezes você, numa segunda leitura ali da sua redação na folha oficial, você vê algum errinho e tal de português, você pode rasurar, você não perde ponto por rasurar no Enem, e você escreve em cima da palavra, né, que você errou, ou coloca a pontuação ali que faltou e tal. Então era algo que eu tinha o costume de fazer também. Depois de resolver as questões que eu tinha ficado em dúvida ali do Enem, né, da prova objetiva de linguagens e de humanos, eu ia ali para a redação e via os possíveis erros que eu tinha cometido de português e corrigia-os ali nessa leitura final. E aí, depois disso, depois de ter marcado tudo no cartão resposta, inclusive as questões que eu tinha ficado em dúvida, depois de ter lido a redação, visto ali possíveis erros de português, eu entregava a prova, consegui entregar no tempo tranquilo ali no primeiro dia do Enem, né? Fui ali nos últimos 30 minutos que eu entreguei, e depois dessa leitura na redação, nos últimos minutos para corrigir o erro, eu dava uma olhadinha ali, às vezes alguma questão que eu ainda tinha ficado muito em dúvida ali da prova, já passava no gabarito aquelas que eu tinha ficado em dúvida e eu já tinha encontrado a resposta e tal, e ficava os últimos minutos quebrando a cabeça nessas questões, às vezes tentando encontrar alguma possível solução ali. Então era mais ou menos isso, sempre eu era um dos últimos a entregar a prova, mas sempre ali porque eu ficava quebrando a cabeça em algumas questões que eu considerava mais difíceis. Então aproveitava a prova até o final. Então isso fez com que eu chegasse ali nos 83 de 90 acertos na prova do primeiro dia do Enem, com 960 na redação. Então desempenho muito bom, mais de 90% ali no primeiro dia do Enem, que é o que com certeza pode te ajudar ali para passar nos cursos mais concorridos do Enem. Essa foi a minha estratégia de prova para o primeiro dia do Enem. Aplique essa estratégia nos simulados, só recapitulando para vocês. Começava pela redação, depois eu ia para humanas, as questões que eu tinha ficado em dúvida eu deixava para o final da prova, a parte ali das questões que eu tinha certeza absoluta eu já marcava no cartão resposta, então não esperava para marcar o cartão resposta inteiro no final da prova, já marcava aquelas questões que eu tinha certeza ali durante a prova realmente. Depois ia para a parte de português, né? Então questão 6 de linguagem, fazia até a 45, depois ia para a parte de inglês 1 a 5, depois voltava nas questões que eu tinha ficado em dúvida, então quebrava a cabeça ali com essas questões, dava uma última leitura na redação para ver possíveis erros de português que eu tinha cometido e corrigi-los, e depois disso, né, quebrava a cabeça mais um pouco ali naquelas últimas questões que eu tinha ficado em dúvida e terminava a prova. Essa era a minha estratégia de prova pro primeiro dia e, cara, foi muito eficiente pro meu caso. Não me senti muito cansado enquanto eu tava fazendo o primeiro dia do Enem, mesmo eu já estando ali um bom tempo sem fazer a prova, e com certeza foi uma estratégia que me ajudou muito. Lembrando que se falta tempo para você no primeiro dia do Enem, priorize ali aquelas questões mais curtas, aquelas questões com imagem, aquelas questões mais simples, né? Então não tenta ficar resolvendo ali na ordem se você tá desesperado com o tempo. Então priorize aquelas questões mais simples, até porque elas vão te entregar mais pontos no TRI. Elas valem mais ponto na prova. Então essa foi a minha estratégia de prova para o primeiro dia do Enem. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as melhores dicas de preparação para o Enem e deixar o seu like,
Comenta aí embaixo qual que é a sua estratégia de prova, como que você tá conseguindo, se você tá conseguindo ir bem com ela e tal, pra gente ter essa discussão aí de possíveis estratégias de provas que possam ajudar a galera também a conseguir melhor desempenho. Então se você tiver alguma dica, já joga nos comentários também, pessoal. E é isso, galera. Tamo junto e até a próxima. Se inscreve pra me ajudar a chegar nos 100 mil inscritos aqui.